Nosso país enfrenta problemas que parecem eternos: corrupção desenfreada, burocracia sufocante, uma cultura que celebra o coitadismo e um Estado que cresce como erva daninha. Tudo isso tem uma raiz comum: abandonamos a responsabilidade individual em favor de soluções coletivistas que simplesmente não funcionam. Quando você era criança, provavelmente escutou frases como "não seja egoísta", "pense nos outros primeiro" ou "o importante é fazer o bem". Essas ideias parecem bonitas na superfície, mas e se elas estão nos impedindo de construir um país próspero e livre? Ayn Rand, uma das filósofas mais polêmicas do século XX, desenvolveu uma filosofia chamada objetivismo. Para ela, o egoísmo racional não é um defeito. É uma virtude necessária para a prosperidade humana. E quando olhamos para o Brasil de hoje, essa perspectiva ganha uma relevância impressionante. O objetivismo propõe algo radical para nossa realidade: que cada pessoa deve buscar sua própria felicidade de forma racional, que o governo deve proteger direitos individuais, não redistribuir riqueza, e que o mérito, não a necessidade, deve determinar recompensas. Vamos começar pela corrupção, que é nosso câncer nacional. No Brasil, a corrupção não é vista apenas como crime, é quase aceita como o jeitinho brasileiro. Políticos roubam milhões e ainda assim conseguem se reeleger. Empresários pagam propina e depois reclamam da concorrência desleal. Ayn Rand oferece uma explicação clara para isso. Quando uma sociedade não valoriza o mérito individual, cria incentivos para a desonestidade. Se você pode conseguir vantagens através de conexões políticas ao invés de competência, por que se esforçar para ser realmente bom no que faz? Em uma sociedade verdadeiramente livre, a corrupção seria economicamente inviável. Sem um Estado gigantesco distribuindo favores, não haveria o que comprar dos políticos. A competição livre faria com que apenas os melhores produtos e serviços sobrevivessem no mercado. Mas aqui no Brasil criamos o oposto disso. Temos mais de 200.000 normas em vigor. Para abrir uma empresa simples, você precisa enfrentar uma montanha de burocracias, e cada nova regra cria uma nova oportunidade de corrupção. Pense assim: se você precisa de 15 licenças diferentes para montar um negócio, são 15 oportunidades para alguém pedir propina. É como se tivéssemos criado um sistema feito para favorecer a desonestidade. O paternalismo é outro grande problema brasileiro que o objetivismo ajuda a entender. Desde a proclamação da República, nossos governantes se comportam como pais de um povo infantil. Eles decidem o que podemos comprar, quanto devemos pagar de impostos, que remédios podemos tomar, que programas de TV devemos assistir. Essa mentalidade paternalista cria cidadãos dependentes. Em vez de desenvolvermos nossa capacidade de tomar decisões, esperamos que o governo resolva nossos problemas. E quando as coisas dão errado, culpamos sempre os outros: o sistema, os ricos, os americanos, qualquer um menos nós mesmos. Ayn Rand acreditava que essa dependência mata o potencial humano. Para ela, cada pessoa tem a capacidade de pensar por si mesma e tomar decisões racionais. Quando o governo assume esse papel, transforma cidadãos em súditos. Olha só como isso aparece no dia a dia. No Brasil, temos programas sociais para praticamente tudo: Bolsa Família, auxílio emergencial, subsídios e incentivos diversos. Não estou dizendo que toda ajuda é ruim. Mas quando a ajuda vira dependência permanente, algo está errado. Muitas pessoas, inclusive, preferem manter essa renda garantida a correr o risco de trabalhar e perder o benefício. Provavelmente você já ouviu relatos assim: pessoas que escolhem viver dessa renda em vez de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Essa situação mina a iniciativa individual e prejudica a liberdade de cada um construir sua própria vida com mérito e esforço. O problema maior não está apenas nessas ajudas financeiras, mas no fato de que elas não tiram o cidadão da situação em que vive. Elas não oferecem oportunidades reais de trabalho, de crescimento ou de autonomia. Dar dinheiro sem oferecer meios para a pessoa se desenvolver é perpetuar o ciclo da dependência, não criar liberdade. O governo faz exatamente isso. Cria dependência.
Ele oferece ajuda que parece generosa, mas, na verdade, amarra o cidadão ao Estado. É um jogo perigoso. Mesmo que quebre o país economicamente, o governo mantém as pessoas presas porque elas dependem dele para sobreviver. Essa é uma estratégia clássica dos regimes comunistas. Na União Soviética, Cuba e Venezuela, o Estado tomou o controle total da vida das pessoas, exatamente assim. E o resultado? Estagnação, falta de liberdade, crise e miséria generalizada. Não podemos deixar que essa armadilha se repita aqui. A verdadeira liberdade só vem quando as pessoas têm oportunidade real de crescer, produzir e conquistar sua vida pelo próprio esforço, não quando são mantidas reféns da dependência estatal. Mas tem um problema ainda maior: a cultura do vitimismo. Aprendemos a valorizar mais o sofrimento do que o sucesso. Quando alguém prospera, logo surgem vozes dizendo que foi sorte ou privilégio. Quando alguém fracassa, a culpa nunca é do indivíduo, mas sempre do sistema. Essa inversão de valores é destrutiva para qualquer sociedade. Ela desencoraja o esforço individual e promove a mediocridade. Por que se esforçar para crescer se o sucesso vai ser visto com desconfiança? Por que assumir responsabilidade se é mais fácil culpar as circunstâncias? O objetivismo propõe uma mudança radical nessa perspectiva. Para Ayn Rand, o sucesso individual não é algo de que se envergonhar, é algo para celebrar. Pessoas prósperas criam empregos, pagam impostos, desenvolvem tecnologias, melhoram a vida de todos ao redor. Mas aqui no Brasil, criamos uma cultura que pune o sucesso. Nosso sistema tributário é progressivo ao extremo. Quanto mais você ganha, maior o percentual que paga. É como se disséssemos: se você for bem-sucedido, vamos te castigar por isso. E junto com isso, vem a famosa culpa do rico. A ideia de que quem tem mais deve olhar para os pobres e que a responsabilidade pela desigualdade é dele. Essa narrativa transforma a prosperidade em motivo de vergonha e a inveja em um sentimento socialmente aceito. Mas será que isso faz sentido? Ou será que estamos apenas reforçando um ciclo de mediocridade e dependência? E não para por aí. Temos leis trabalhistas que tornam caro demais contratar funcionários, regulamentações que impedem a inovação, subsídios que mantêm empresas ineficientes artificialmente vivas. É um sistema feito para proteger os incompetentes e punir os competentes. A burocracia brasileira merece um capítulo especial nessa discussão. Temos órgãos públicos para fiscalizar outros órgãos públicos, comissões para regular outras comissões. Uma engrenagem gigantesca que consome recursos, mas produz muito pouco valor real. Cada novo problema vira justificativa para criar mais um órgão público. Violência urbana? Vamos criar mais uma Secretaria de Segurança. Desemprego? Mais um programa governamental. Educação deficiente? Mais uma agência reguladora. O resultado é um Estado que cresce continuamente, mas cuja eficiência diminui na mesma proporção. Gastamos uma fortuna em máquina pública, mas continuamos com serviços de baixa qualidade em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Ayn Rand veria isso como o resultado inevitável de abandonar princípios objetivos. Quando não medimos resultados de forma clara, qualquer coisa pode ser justificada. Quando não responsabilizamos indivíduos por fracassos, os fracassos se multiplicam. A educação brasileira é um exemplo perfeito dessa lógica distorcida. Gastamos mais em educação do que muitos países desenvolvidos, mas nossos estudantes continuam entre os piores do mundo em avaliações internacionais. Por quê? Porque criamos um sistema que não recompensa bons professores nem pune os incompetentes. Todos ganham praticamente o mesmo, independente do desempenho. Escolas ruins recebem os mesmos recursos que as boas. Não há competição real, não há mérito, não há consequências. O objetivismo sugere que isso não é acidente, é o resultado lógico de políticas que ignoram a natureza humana. Sem incentivos adequados, as pessoas não se esforçam ao máximo. Sem consequências reais, a mediocridade se torna padrão. Mas como aplicar princípios objetivistas na realidade brasileira? Primeiro,
precisamos mudar nossa forma de pensar sobre o papel do Estado. O governo não deveria ser nosso pai, nosso provedor ou nosso salvador. Deveria ser um protetor dos nossos direitos individuais. Isso significa reduzir drasticamente o tamanho do Estado, eliminar ministérios desnecessários, cortar subsídios que apenas mantêm ineficiências, simplificar leis e regulamentações, deixar que a concorrência livre determine quem prospera e quem fracassa. Na prática, isso poderia significar privatizar empresas estatais que competem com o setor privado, porque o governo precisa ter banco, petrolífera ou empresa de energia. Essas atividades podem ser feitas de forma mais eficiente pela iniciativa privada. Um exemplo claro disso foi a privatização da Vale em 1997. Antes estatal, a empresa sofria com burocracia, baixa produtividade e falta de investimentos. Após a privatização, a Vale tornou-se uma das maiores mineradoras do mundo, aumentando sua eficiência, capacidade de investimento e geração de empregos, contribuindo significativamente para a economia brasileira. Outro caso é a telecomunicação, com a privatização da Telebrás, que antes era uma empresa pública monopolista. Depois da privatização no início dos anos 2000, o setor cresceu exponencialmente, com melhora na qualidade, redução de preços e inovação acelerada, ampliando o acesso dos brasileiros à telefonia e internet. Também significaria reformar nosso sistema tributário. Em vez de punir quem produz mais, poderíamos ter uma tributação mais simples e uniforme, menos impostos sobre a produção, mais liberdade para empreender. Na educação, poderíamos introduzir competição real entre escolas. Vouchers educacionais permitiriam que pais escolhessem as melhores opções para seus filhos. Escolas ruins perderiam alunos e recursos. As boas cresceriam e se multiplicariam. Na saúde, poderíamos acabar com o monopólio estatal e permitir que seguros privados competissem livremente. A concorrência melhoraria a qualidade dos serviços e reduziria custos. Mas talvez a mudança mais importante seria cultural. Precisamos parar de celebrar a vitimização e começar a valorizar o mérito. Parar de ver o sucesso como suspeito e começar a vê-lo como inspiração. Isso não significa abandonar a solidariedade. Significa reconhecer que a verdadeira solidariedade vem da prosperidade individual. Pessoas prósperas podem ajudar outras muito melhor do que pessoas dependentes do Estado. O Brasil tem potencial para ser uma das maiores economias do mundo. Temos recursos naturais abundantes, população jovem e criativa, território imenso. O que nos falta são instituições que recompensem o mérito e punam a incompetência. A filosofia de Ayn Rand não é perfeita nem aplicável em todos os aspectos, mas oferece insights valiosos sobre como criar uma sociedade mais próspera e livre, principalmente num país como o Brasil, onde o coletivismo levou a décadas de estagnação. A escolha está diante de nós. Podemos continuar apostando em soluções estatistas que já falharam repetidamente, ou podemos experimentar dar mais liberdade e responsabilidade aos indivíduos. O tempo de mudanças cosméticas já passou. Precisamos de uma transformação profunda na forma como pensamos sobre Estado, sociedade e responsabilidade individual. E o objetivismo pode ser uma ferramenta poderosa nessa transformação. A liberdade não é um presente que recebemos. É uma conquista que construímos através de escolhas racionais e responsabilidade pessoal. No Brasil, ainda temos muito trabalho pela frente. Curtiu o vídeo? Então se inscreve, deixa o like e participa nos comentários. Vamos construir uma comunidade pró-liberdade cada vez mais forte. Me conta aí, qual o maior obstáculo que você vê para aplicar esses princípios no Brasil?